pessoas, mais uma vez hoje trabalhando com produção de texto. Hoje eu vou fazer uma aula só de captação do material que o pessoal fez. Eu espero realmente que o pessoal tenha feito. Você não fez, Girassol? Lise fez. Ana Cláudia? Puxa, fez dos 3, vem de lá, 25. O rolezinho tá ruim, né? Mas eu acho legal a gente colocar uma do rolezinho, porque pra gente trabalhar essa dificuldade. Sim. Não, porque não saber sobre o Wi-Fi, que tá todo mundo aí discutindo, é um absurdo. Não, eu pedi como é? Da crise hídrica, porque foi o tema com o qual nós mais nos damos bem. A pergunta para você é a seguinte: estaria errado se eu pegasse uma informação da minha introdução e colocasse na minha conclusão? É certíssimo. Veja, tenha em mente isso aqui, Isso aqui é seu texto. Tá? Seu texto ele vai ter a conclusão, a introdução, vai apresentar aqui os desenvolvimentos. Vou colocar 3 desenvolvimentos, porque é o que realmente nós precisamos explorar. A modernidade está exigindo isso de nós, tá? E aí o que vai acontecer? Você apresenta essa primeira linha. Essa primeira linha é o quê? Tema. Essa segunda linha é o quê? Primeira ideia. Essa terceira linha é o quê? Segunda ideia. A quarta linha é o quê? Tese. Pode ser tese com solução. Não. Explicar, isso é para desenvolvimento. Explicar e ilustrar é para desenvolvimento. Essa primeira ideia e essa segunda ideia são os argumentos com os quais você vai trabalhar. Por exemplo, vou falar sobre o parto normal. A gravidez é tida como uma bênção. O parto, no entanto, por algumas mulheres, é tido como uma tortura. Há um embate uma discussão muito grande entre o que é melhor para uma mulher na contemporaneidade. Se submeter ao parto normal com todas as suas dores, ou a uma cesariana com todas as implicações que ela pode gerar. Discutir o posicionamento individual é o mais relevante para a escolha. Aí veja, aqui são as vertentes. Porque essa é a estrutura de uma introdução. Lógico, aí que é possível, porque essa aqui vai ser a primeira frase, o direcionamento, que a Rita me perguntou se é possível quando a própria proposta já levanta estas apresentações, essas vertentes. Aqui a primeira vertente, aqui a segunda vertente, e aqui vai ser a terceira vertente. Aí você não vai ter a necessidade de colocar tão explicitamente um posicionamento, uma solução, porque na maioria das vezes, Kelita, uma das ideias é uma solução. Uma das ideias é sobre medidas que podem ser, entendeu? Então eles já organizam esse tipo de proposta, é muito bacana, gente. Esse tipo de proposta é muito legal, diga.
Sim. Mas você pode fazer isso. A tese ela não é obrigatória na introdução, não. Você só consegue, apresentando a tese, você só consegue ter uma introdução que te orientará, de fato, ao que você vai escrever. Então, quando você, na conclusão, quando você chega aqui até a conclusão, o que vai acontecer? A primeira linha é para retomar quem? Não, retoma tema. Retoma o tema. Então você retoma o tema com as mesmas palavras? Não. Mas vai ser muito parecido. Sua conclusão vai ser muito parecida com sua introdução. Não, não são não. Mas você, quando a gente começa, Ana me perguntou se todos os concursos apresentam esse tipo de organização, de estratégia, com o texto de apoio, a frase direcionadora e os temas que vão ter que ser, os subtemas que vão ter que ser explorados. Não. Mas quando você vê uma proposta dessa e treina uma proposta dessa, o que você está fazendo? Pensando em como um texto é estruturado. Pensando em como um texto deve ser estruturado. Então, sai de uma proposta que não tem as vertentes, quem é que vai criar as vertentes? Antes de fazer o texto. Olha, sobre esse tema, obrigatoriamente eu vou ter que escrever sobre X, Y e Z. E fica simples. Assim você tem, olha, foco, ok? Foca na redação. Vamos lá. Eu tenho aqui retomar o tema. E aqui eu faço um compacto das ideias. Eu não estou falando que vocês vão desenvolver as ideias que vocês trabalharam ao longo do texto, não. Eu estou dizendo que vocês vão fazer um compacto. Esse compacto pode ser, inclusive, um compacto com uma frase só. Por exemplo, se eu estiver falando sobre a responsabilidade social para com o meio ambiente. A responsabilidade para com o meio ambiente é somente do Estado? Então, a gente pode escrever aqui o dever do Estado. Mas aqui a gente pode falar sobre o dever também da sociedade, a cooperação. Aí, aqui a gente pode escrever sobre como será um mundo melhor se Estado e sociedade se integrarem em prol do meio ambiente. Do Estado. Não, eu inclusive digo, Lise, que nunca responsabilize Estado somente. Nunca caia com essa casca de banana de dizer o Estado é o único responsável, porque não é. O Estado está lá porque nós colocamos o Estado lá. Então, toda vez que vocês enfrentarem uma temática desse tipo, pelo amor de Deus, digam que a culpa não é só do Estado. Nós temos também uma participação. E aí, se você aqui nesse parágrafo indicar, quando finalmente Estado e sociedade, você está apresentando o quê? A solução, a expectativa para o futuro. Então, essa frase aqui, ela pode ser muito curtinha. Ela pode ser: Estado e sociedade juntos são responsáveis pelo meio ambiente. Uma palavra daqui, uma palavra daqui. Não, é menor. Ela vai ser menor, inclusive. Ela vai ser menor pela lógica, entendeu? Somente dessa maneira, porque, olha, você retoma o tema. Todos nós, todos os seres necessitam do meio ambiente. Por conseguinte, Estado e sociedade devem estar articulados em pró desse meio ambiente, em pró desse meio, para que ele consiga realmente se reestruturar. Aí no finalzinho você coloca
uma constatação, mas é uma constatação, gente, que você já deixou claro ao longo do texto. É só para dizer, tem um tom de finalização. Somente dessa forma poder-se-á diminuir os impactos ambientais provocados pelo homem. Ó, que simples. E foi genialidade? Não. Foi dizer que aqui eu escrevi sobre X, aqui eu escrevi sobre Y, aqui eu escrevi sobre X e Y. E aqui eu vou ter que retomar o tema, retomar X, Y e mais X e Y e depois apresentar uma constatação. Primeira frase de meu desenvolvimento. É uma frase, vou colocar aqui desse lado. A primeira frase de meu desenvolvimento é uma frase que trabalha com o quê? Vai trabalhar relacionando a ideia 1, a primeira ideia, mais o tema. Então, se aqui você citou Estado, voltando para a questão ambiental, se aqui você citou Estado primeiro e depois citou sociedade, você vai colocar sociedade aqui e Estado aqui? Não. Para acompanhar a coesão textual, primeiro você apresenta o Estado, depois você apresenta sociedade. O que a gente vai fazer nesse primeiro desenvolvimento? Se a primeira ideia foi Estado, aqui será Estado. Se a primeira ideia aqui foi sociedade, aqui será sociedade. Simples assim. Depois é que vem, Lise, nessa segunda frase, o que você indicou, que é o desenvolvimento da primeira, que pode ser uma explicação, vou abreviar, tá? Pode ser uma oposição, pode ser uma definição, pode ser até uma citação sobre. Você pode fazer essa segunda frase de muitas maneiras, mas ela tem que seguir o projeto aqui da primeira. No terceiro momento, que não precisa ser exatamente a terceira linha, no terceiro momento, o que você vai fazer? Você vai fazer uma ilustração, que alguns professores chamam de contextualização. O que é contextualizar? Não é você trazer algo de fora e relacionar ao seu? Pois é, aqui é uma ilustração que pode ser chamada também de contextualização. Relacionado. Concreto. O tipo de contextualização, tipo de ilustração. Dado, você vai contextualizar o que você disse com um dado. Pode ser uma citação, caso você não opte ali por uma citação. Pode ser uma referência geográfica, pode ser uma referência histórica, pode ser uma comparação, porque toda vez que você faz uma comparação, você está apresentando algo externo. Quando vocês fizerem uma comparação, isso aqui é de comparação, tá? Optem por 3 elementos. E pelo amor de Deus, nunca mesmo na vida de vocês, coloque entre outras coisas. Porque a gente tem essa tendência. O governo deve investir em educação, em saúde, dentre outras coisas. Sabe como é que o corretor lê isso? Eu não sei outra coisa em que o governo deve investir, e eu estou dizendo que é entre outras coisas as quais eu não sei. É assim que é a nossa leitura. Agora, na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo, quando a gente começa a fazer a leitura de uma listagem, nós criamos como expectativa 3 elementos para a listagem. Então, sempre cumpram essa expectativa e apresentem, se for uma comparação, nem era comparação, era a listagem que eu estava pensando. Porque a comparação é entre 2 elementos. Se vocês puserem uma listagem, sempre coloquem uma listagem com 3 elementos. A comparação sempre vai ser uma comparação normalmente com, ou sempre normalmente não casam, mas normalmente com 2 elementos, ok?
E a última linha, na última linha aqui, ela é obrigatória porque ela finaliza a análise dessa primeira ideia. Todo parágrafo de desenvolvimento, ele precisa ter uma conclusão. Porque senão você frustra a pessoa que está lendo. Quando o corretor termina a leitura do parágrafo na ilustração, ele acha que você está tratando de quê? Do tema ou da ilustração? Porque vai ser retido na nossa cabeça aquilo que por último nós vimos. Então vai gerar a sensação de que você está explorando a ilustração e não a ideia. É muito lógico. E se vocês acompanharem esse raciocínio lógico, fica perfeito, tá? Aqui você tem, portanto, que finalizar apresentando uma constatação da primeira frase. Fica bacana se vocês conseguirem já fazer uma relação entre a primeira frase e a próxima ideia. Por exemplo, voltando ao texto que eu estou pensando acerca do meio ambiente, responsabilidade do Estado. O Estado é responsável pela fiscalização, pela formação de leis, ok. Aí essa última frase indica, contudo, não somente o governo deve preocupar-se com o meio ambiente. Por que isso? Porque não somente o governo, eu estou abrindo uma possibilidade de indicar quem mais vai se preocupar com o meio ambiente, quem mais deve se preocupar com o meio ambiente. Toda a sociedade necessita estar atenta a. Então, você tem o precisa e o necessitar que se relacionam semanticamente. Isso significa dizer que haverá uma relação, uma coesão textual aqui entre os elementos. Deu para entender direitinho? Bacaninha? Isso aí, gente, é só uma questão de treino mesmo. Mas quando você, depois que você coloca isso na cabeça, você vai montando, é feito um quebra-cabeças. Você vai montando para dar ao cara o que ele quer, tá? Vamos lá? Segundo parágrafo de desenvolvimento, a mesma coisa, só que você explora a segunda ideia. Terceiro parágrafo de desenvolvimento, a mesma coisa, só que é o terceiro ponto, o terceiro tópico. E aí a gente vai seguindo a vida feliz e contente como Poliana. Não, é explicação. Você tem a primeira ideia e depois você pode colocar uma frase que explica essa primeira ideia. Você pode colocar uma frase que se opõe à primeira ideia. Você pode colocar uma frase que defende ou define a primeira ideia. Você pode colocar uma frase que apresenta uma consequência da primeira ideia. Tá, eu vou colocar. É porque a gente discutiu mais. Aquele rolezinho. Engraçado, eu vi aquele rolezinho de uma outra forma. Gente, lembra? Passa para mim a forma como você viu. De informação sobre algo. É isso que eu sempre digo, é como se eu ouvisse dos dois lados. Você ouve uma só, você cria uma imagem daquilo ali. Que é justamente a imagem que eu tinha no rolezinho. Quando eu fui ver o outro lado, eu fiz, peraí, mas não é bem assim. Não, o tema do rolezinho ele é complicado porque aquele texto de apoio parece que não combina. Parece só que não combina, né? Mas no final das contas você percebe qual é a responsabilidade que a mídia tem em conservar estereótipos, em marginalizar e em separar a sociedade, porque todo o cerne da questão aí é essa separação da sociedade, né? Essa divisão social que é feita e é auxiliada pela mídia também. Vamos lá, vou escrever aqui o primeiro parágrafo de Ana Cláudia. Eu quero só passar uma regra de ortografia. Escassez é com Z ou com S? Vocês sabem por que a escassez é com Z?
É porque todo substantivo abstrato que tem esse som do Z vai ser escrito com Z. Por que que escassez é um substantivo abstrato? Porque se alguma coisa não estiver escasso, não for escassa, ou escasso, né? Se algo não for escasso, a escassez não existe. Então, é um substantivo abstrato. Substantivos derivados de adjetivos, eles vão ser grafados com Z e não com S. Ok? Já adjetivos derivados de substantivos vão ser grafados com S. Então, escassez aqui, como vem de escasso, a escassez, não é, Ana? A escassez. A ordenação, ela está correta. Só que esse último período, ele é enorme. Eu mudo de cor quando mudo o período. Eu não mudei de cor. Não fica muito grande? Então, a gente tem que se disciplinar a fazer períodos menores. Porque esses períodos menores vão facilitar a leitura e a compreensão dos nossos leitores e, portanto, dos nossos corretores, tá? Onde é que eu posso colocar um ponto? Onde eu tenho uma ideia fechada. Não. Não, porque aqui tem um paralelismo muito forte. Trazendo e obrigando. Entendeu? Então eu não posso dividir aqui. A gente vai dividir aqui. Só que, quando nós dividimos aqui, o trazendo tem que ser alterado. Por quê? A definição de um período é muito simples. Período é quando eu começo com letra maiúscula, termino com ponto e, sobretudo, tem sentido completo. Essa informação aqui tem um sentido fechado. Ela se relaciona com a anterior e com a posterior, mas o sentido dela está lá. Sintaticamente, ela independe. Porque o período tem que ter uma independência sintática, ok? A escassez das chuvas, o crescimento desordenado das cidades e a falta de planejamento levaram à diminuição da água. Não tem uma ideia aí? Ok. Se você só fizer a leitura disso aqui, não vai ter uma ideia fechada. Se o texto só fosse trazendo consequências econômicas para o país, obrigando a todos a tomarem medidas para resolver ou amenizar o problema. Não. Então, qual é a forma que você pode alterar? Quando você encontrar um gerúndio sozinho, não é na locução, é um gerúndio sozinho. Significa dizer que nós estamos querendo dar uma ideia de ação em curso. A gente troca o trazendo pelo traz e explicitamos um sujeito. Nós podemos colocar a palavra isso. Isso o quê? Isso tudo que eu apresentei. Isso traz consequências econômicas para o país. E aí a gente coloca além de obrigar a todos a tomarem medidas para resolverem ou amenizar, para resolver ou amenizar o problema. Então você já divide o seu parágrafo de introdução em 3 momentos, porque no mínimo 3 períodos, gente. Não façam um texto com 2 períodos ou com um período só. Porque isso cansa, você acaba não gerenciando, não digerindo bem a informação de cada período, tá? Bom, mas eu tenho uma observação a fazer acerca desse parágrafo. Uma ideia que está nesse parágrafo que tá meio estranha. Quem acertar vai ganhar uma bala de café para acordar, viu, Kelita? Crescimento desordenado das cidades e a falta de planejamento. Ao meu ver, da forma como está aí, é a mesma coisa. O crescimento desordenado das cidades e a falta de planejamento. Porque você tem que especificar, qual é a falta de planejamento de quê? Efeitos imediatos da estiagem,
e falta de planejamento de quê? Porque do jeito que está aí, é porque você precisa especificar qual é o planejamento. Bom, o crescimento desordenado da cidade é o crescimento indígena que vem. Sim, já está claro. O problema. Então seria, A falta de planejamento de quê? quando eu falo de planejamento, estava vinculando justamente esse crescimento desordenado da cidade. Pois é, eu também quando li pensei isso, só que é redundante. Porque o crescimento desordenado é desordenado por falta de planejamento. Mas eu não mudaria a falta de planejamento, eu só iria especificar ali para especificar. Do tipo, a falta de planejamento de preventivo para a população levar o período de estiagem, entendeu? Porque a gente não tem a prevenção. Todo ano, no mesmo período, chove. E todo ano é uma surpresa. Cara, é muita loucura isso, né? Então você tem que ter um planejamento para conter os impactos da chuva. Talvez isso já resolva, né? O que vocês acham? A escassez das chuvas, o crescimento desordenado, a falta de planejamento para conter. Agora, essa é a minha dúvida aí, que eu te perguntar. Esse planejamento Como é que eu falei mesmo? vindo do governo ou das pessoas? Planejamento para conter é o governo. A sociedade, ela fiscaliza. Ela dá a sua parte. Mas vou ter que botar os dois lados, né? Tanto o planejamento por parte do governo, mas Porque o crescimento desordenado das cidades é também responsabilidade da população. sim, mas você falou que tem que colocar sempre os dois lados, não vai responsabilizar um lado só. Se eu deixar claro aí que o planejamento tem que vir da parte do governo, Sim. do outro lado também. Mas é porque o planejamento não é função da sociedade. Você tem que apresentar o que é função social. Não, porque planejamento urbano é o crescimento desordenado. Tem que ser outro tipo de crescimento. Melhor não. Melhor não, sabe por quê? O que que Liz está me perguntando? Se pode colocar na introdução já uma informação que você saiba acerca da crise hídrica. Isso é ilustração. E ilustração tem que ficar no desenvolvimento. Porque não, vai ficar muito grande. Normalmente, quando você coloca ilustração na introdução, você está querendo aprofundar. Então, é melhor você trabalhar só a organização da argumentação. O argumento que sustentará será desenvolvido durante o desenvolvimento. Exatamente. A gente tem que tomar muito cuidado. O parágrafo introdutório, gente, é o melhor parágrafo de nosso texto. Ele é o mais importante. Se você não organiza o parágrafo de introdução bem, você não vai organizar o resto bem. E aí, o que vai acontecer, Lizzie? Você pega uma ideia que já serve para ilustrar e lança na introdução. Quando você chega na parte do desenvolvimento, você não lembra de uma informação para colocar. E aí diz assim, eu já apresentei isso na introdução, não posso apresentar de novo. Você não deveria ter apresentado na introdução, para apresentar justamente no desenvolvimento, entendeu? Agora, é porque você não vai conter somente as enchentes, porque você tem vários outros problemas relacionados às chuvas. Então, a falta de planejamento para conter problemáticas, só porque tem problema aqui embaixo, máticas ligadas à estiagem. Porque a gente acabou de mudar de assunto, viu, Ana?
A gente falou da enchente, só que o tema não é a enchente, é a falta. Dá para ler direitinho aqui? Vou ler, tá? Pra gente ver como é que fica. A crise hídrica é um problema que atinge boa parte da população brasileira. A escassez das chuvas, o crescimento desordenado das cidades e a falta de planejamento para conter problemáticas ligadas à estiagem. Eu tive a impressão de que eu já tinha lido estiagem. Não, né? A crise hídrica é um problema que atinge boa parte da população brasileira. A escassez das chuvas, o crescimento desordenado das cidades e a falta de planejamento para conter problemáticas ligadas à estiagem levaram à diminuição da água. Isso traz consequências econômicas para o país e obriga todos a tomarem medidas para resolver ou amenizar o problema. Eu quero colocar no pretérito. Eu quero colocar isso trouxe. Porque levaram tá no passado. E aí não tá combinando bem. Isso trouxe. E obrigou. Ok? Muda completamente o ritmo. Quem consegue ler? Só eu mesmo, né, para entender. Para resolver ou amenizar o problema. Eu acho que o som de cidades com estiagem não tá ficando bom. E por isso que eu tô achando que tá repetindo estiagem. Que quando eu chego nessa parte, eu não curto. E não é uma finalização igual. Mas a gente percebe que tem uma coisa que tá atrapalhando. Ligada. Mas eu não queria que fosse seca. Dos centros urbanos, então, a gente troca aqui. Dos centros urbanos. Que aí você nem está trabalhando com a zona rural mesmo. Aí você pode colocar urbano. E a falta de planejamento com a estiagem que você lança para as zonas mais rurais, né? A crise hídrica é um problema que atinge boa parte da população brasileira. A escassez das chuvas, o crescimento desordenado dos centros urbanos e a falta de planejamento para conter problemáticas ligadas à estiagem levaram à diminuição da água. Isso trouxe consequências econômicas para o país e obrigou todos a tomarem medidas para resolver ou amenizar o problema. Outra coisa, gente. Como assim? Onde? Já subentende que as consequências são negativas porque a construção semântica do texto já te leva para isso. Ninguém pensa na boa consequência. Entendeu? Curti. Curtiram? Curti. Ficou... Não, e engraçado porque, se você bem perceber, eu não alterei muita coisa. A gente explicitou só qual é o planejamento, muda tudo. Porque é incrível, e eu acho muito legal quando o aluno percebe isso. Que ele precisa ler o texto na posição de leitor. Ele não pode ler o texto na posição de autor, não. Porque se ele ler o texto na posição de autor, ele não vai querer resolver nada. Vai ficar pegado. Você mesmo fica obsediado por si.
Não é fácil, não. E aí, engraçado também que essa semana uma aluna não conseguiu ter aula comigo. E eu a assessorei, uma aluna particular, e eu a assessorei pelo WhatsApp. Eu falei assim, ela mandou para mim a redação. Aí eu li a redação e falei assim: Florinha, agora, minha filha, leia para mim, grave um áudio prestando atenção no que você está gravando e mande. Aí ela leu para mim. Aí eu escutei o áudio. Aí eu mandei de volta. Agora me diga o que é que você achou. Aí ela analisou o que ela achou da leitura dela. E eu falei assim, exatamente isso que eu percebi. Então você consegue corrigir seu texto se você se posicionar como leitor do texto. E uma palavra faz uma diferença incrível. Quando você fica fazendo essa leitura mental sem prestar atenção no ritmo, e aí quando vai ler, é incrível o choque. Quando você vai ler em voz alta para outra pessoa, e aí você percebe a besteira que você fez no texto. Você diz assim, realmente não está legal, tem alguma coisa que precisa ser modificada. Normalmente, quando tem uma interrupção na leitura, é porque houve um problema gramatical sendo gerado ou porque houve uma falha de eco. E nunca é na sequência, você tem que voltar um pouquinho. Porque em algumas linhas antes, umas 2 linhas antes, no momento em que você travou a leitura, é que começou a acontecer o problema. Mas assim, do resto, Ana, você mapeou bem. Eu acho que já está assimilando essa estruturação do texto bem. Isso é uma conquista, porque deixa muito rápida a produção. Tá? É realmente, gente, uma técnica para a produção de texto em 40 minutos. Você faz o texto em 40 minutos. E às vezes não precisa de rascunho. Ok? Quem vai ser o próximo? Eu costumo falar que dos 10 pontos que você vai ter na redação, apenas 3 pontos são do conteúdo. Apenas 3 pontos estão relacionados ao seu conhecimento acerca daquele conteúdo apresentado. Os outros 7 pontos você fez uma interpretação adequada do tema, colocou lá, você tem a pontuação garantida. Evoluiu, tem a pontuação garantida. Finalizou, tem a pontuação garantida. Não ilustrou, vai perder no máximo 3 pontos. Só que fica mediano. Tirar 7 no concurso não é bacana. Exatamente. Ó, FCC, Lizzie, FCC, tirar 7,5 é você pedir a morte. Tirar 7,5 é porque ele ficou com pena, não te deu 5. Uma pessoa que chega pra mim e diz assim, a FCC me deu a nota 6, quero entrar com recurso, não entre não. Não entre não, porque se ele te deu 6 é porque ele não podia te dar 3. Ele não quis te frustrar tanto. Então, como sua redação foi corrigida, aí fica um monte de gente com 7,5, mas redações super medíocres, superficiais, sabe? Agora, quando você já chega no patamar de 8, é porque o negócio já está começando a ficar interessante. Mas na FCC, para passar, você precisa tirar no mínimo 95. 9,5. Vamos lá, Lise, se joga aí. Espera aí, que eu só quero ler aqui o início. A crise hídrica é um problema que atinge boa parte da população brasileira. Ao se falar sobre o contexto que envolve a crise hídrica no Brasil, pode-se afirmar que tal situação remonta a um cenário, né? Eu que comi o A, não foi? Afirmar que remonta a um cenário preocupante que envolve diferentes fatores. A gente leu de Lise e leu de Ana e percebe que as duas estão tratando do mesmo tema? Então não tem novidade. Todo início tem que ser parecido. O que vai diferenciar uma redação da outra não é isso. Porque todas precisam tratar do mesmo tema. Se sua redação estiver diferente,
muito diferente da redação dos demais. Ali no contexto, ao se falar sobre o contexto que envolve a que contexto eu Porque é o que ela vai explicar justamente. Quando se trata o contexto, você tem um cenário preocupante por causa de vários fatores. Então, a intenção de desenvolvimento é justamente a exposição desse contexto e a delimitação dos fatores, ok? Eu achei uma sacada muito legal. Só evite, não somente Lise, mas todos, ao se discutir, não ao se falar, ao se discutir sobre o contexto que envolve a crise hídrica no Brasil, pode-se afirmar que tal situação remonta a um cenário preocupante que envolve diferentes fatores. Então, nesse momento, você vai me dar os fatores. Só um? Você não pode falar só um, não. Você só pode falar um se você indicar o mais relevante deles, porque você dá uma brecha muito grande para falar sobre outros. Ponto ou vírgula. Tá, vamos trabalhar aqui. Só leia para mim o final. Tem muita informação. E tem muita informação que não estava na proposta. Entendeu? Aí, por isso que você ficou com medo do comentário. Porque a introdução, ela tem a responsabilidade de introduzir uma ideia, de delimitar um tema e de apresentar as vertentes que serão abordadas. Agora veja, seu tema teve um leve desvio. Por quê? Porque até aqui você está falando sobre o todo, mas a partir daqui você vai especificar o Sudeste. Ah, entendi. Mas mesmo no desenvolvimento, toma muito cuidado, porque se o tema é geral, você não pode especificar. Pode, mas você tem que deixar claro que é um exemplo. Entendeu? Porque quando você sai daqui e vem para isso aqui, dizendo que o mais relevante dele se refere à ocorrência na região sudeste, você está dizendo que durante o seu texto você vai escrever sobre a região sudeste. E o tema tratava do geral. Aí, eu não acho que isso aqui... Não, vou perguntar para vocês. Espera aí, que eu tenho problemas mesmo. Menina, em casa, porta nenhuma fica aberta. Eu saio fechando todas as portas, me dá uma agonia. Do tipo de crise que entendeu? Não foi por... Você pensou numa estrutura de desenvolvimento. Você pensou numa estrutura de desenvolvimento. Por isso que a gente tem que saber muito bem quais são os compromissos de cada um dos parágrafos, né? E gerar o parágrafo de acordo com aquela expectativa. Mas veja só, tem uma outra observação. Você disse que vai apresentar fatores. A ocorrência na região sudeste é um fator? Então falta coesão. O quê? Porque o texto não fala. A gente faz isso. E eu só corrijo porque eu fiquei traumatizada por causa de uma correção que fizeram comigo. Mas então, aí depois eu entendo, porque esteticamente fica mais interessante ao se discutir do que ao se falar.
Ao se analisar, Analisando o contexto que envolve crise hídrica no Brasil, pode ser afetado. é porque o gerúndio é equivalente. Ó, em Portugal você não usa gerúndio. Eu notei que no texto dela você vê que tinha alguns que você foi modificando. É. Né? Ela usou umas 3 ou 4 vezes, O gerúndio não tem problema não. Ontem nós falamos sobre ele. mas o excesso. É porque gerúndio é ação em curso, tá? E aí você tem que tomar muito cuidado. Portugal evita apresentar muito gerúndio. A estrutura equivalente ao gerúndio é ao analisar. Quando você diz assim, estou assistindo TV, os portugueses falam, estou a assistir TV. Tem o mesmo valor semântico. Como o gerúndio vai deixar o texto lento, principalmente se você abusar muito dele, deixa o texto muito lento. Aí é o ritmo que vai ser comprometido. A pessoa passa a prestar atenção no ritmo e não na ideia. Esclarece bastante. Aquilo ao qual se atribui um resultado. Então ela está falando que esse cenário preocupante, ele envolve diferentes fatores, diferentes elementos que vão gerar como resultado o cenário preocupante, ok? Deu para entender? O que você está apresentando aqui embaixo é um fator? Exatamente. Então veja que porque quando você lê, você não acha que tem nenhum problema, porque você não pega exatamente a ideia da palavra, você lê e pensa só na leitura. Eu entendi o que eu quis escrever, tá bom. Mas o corretor tem um olhar. Não, e o corretor, sobretudo, gente. Porque a gente tem um olhar de procurar os pontos de conexão. Eu falei na quarta-feira que eu fiz a correção na terça, né? Fiquei de castigo fazendo uma correção de uma monografia na terça-feira. Eram 70 e poucas páginas e eu fiquei em reclusão, em casa. Demoraria menos tempo para fazer, só que me dá uma agonia tão grande estar fazendo a correção de texto. Eu paro, durmo, levanto, ligo para a Nice. Fico postergando. E aí a gente tem que dinamizar o processo. Então, a gente olha 100% de tudo? Não, a gente já sabe onde olhar. São os pontos de amarração. Então, quando você diz, quando eu falei para você, né? Diferentes fatores, eu disse, você vai listar os fatores. Achei isso massa. Aí, quando você disse, eu só vou listar um fator, aí eu chamei a atenção. Então diga que é o mais relevante desses fatores. Aí quando você leu a ocorrência na região sudeste, eu já disse, não é um fator. Você já gerou em mim uma expectativa e o corretor ele faz a mesma coisa. Ele gera a expectativa de visualizar o fator. E aí eu não sabia exatamente o conceito definido no dicionário da palavra fator. Mas eu tinha uma ideia da palavra fator, por isso que eu pedi. É o que mesmo? Elemento gerador de uma consequência? Aquilo que contribui para um resultado. Gente, eu nunca tinha parado para ler o conceito de fator. Vocês já tinham feito? Fator é aquilo que contribui para um resultado. E a ocorrência na região sudeste não é a contribuição. É o próprio resultado, entendeu? Então aqui a gente tem que modificar, aqui você tem que sinalizar para um fator. Diferentemente da região nordeste, o baixo índice das chuvas não é o único problema. Você pode, Lise, porque o baixo índice das chuvas é um fator. Isso aqui é um fator. Eu acho que por isso talvez você tenha colocado fatores aqui, porque isso aqui é um fator. Já estava na sua cabeça que você iria escrever sobre ele. Está no tópico. Conhecer a necessidade.
A má utilização é um fator. Mas aí pode colocar assim, diluir, não. Mas é isso que eu ia falar para ela. Você tem que mudar a posição. Porque às vezes fica distante. Sim. Aí o sujeito, quando chegar lá, ele já não tá mais naquela expectativa. Não, já frustrou, já perdeu a linha de raciocínio. Se você colocar tal situação remonta a um cenário preocupante que envolve diferentes fatores. Não somente o baixo índice de chuvas. Aí você, inclusive, elimina isso aqui, ó. E coloca essa informação aqui depois de uma vírgula. Ok? Olha como fica bacana. Ao se discutir sobre o contexto que envolve a crise hídrica no Brasil, pode-se afirmar que tal situação remonta a um cenário preocupante que envolve diferentes fatores, não somente o baixo índice das chuvas. E aí você não precisa nem colocar mais nada. Porque durante o seu desenvolvimento é que você vai puxar outros elementos, tá? Eu sugiro que você retire. Aí você coloca isso aqui, ó. Que você retire isso aqui. Porque é específico da região sudeste. Aqui você vai colocar não somente o baixo índice das chuvas. Aí coloca um ponto. A modificação do padrão de consumo também agrava. Então significa, se eu estou dizendo que agrava, é porque isso aqui é um fator. Olha como a coesão fica massa. Mas o que aconteceu no contexto de Lise? O que eu percebi agora que aconteceu no contexto de Lise? Lise pegou uma informação que ela achou bacana, ficou muito eufórica para expor logo esta informação e colocou na introdução. Aí você deu mais crédito à informação do que à organização de sua casa. Então, tirar essa informação é tirar o excesso do texto, tá? Então, e eu acho que vai ficar bem bacana. Eu vou apagar para a gente conseguir colocar o finalzinho. Tem umas coisas que são, às vezes, muito lógicas, mas que nós não enxergamos, não é? E é muito lógico dizer aqui que o momento de ilustração é o momento de desenvolvimento, mas você fica realmente com muita vontade de mostrar para o corretor que sabe. Não, a introdução é só para montar a casa. Não é para consolidar, não é para mostrar seu conhecimento, é para montar a casa, é para mostrar a sua interpretação de texto. Não somente... Oxe. Se faltar um S aí, pelo amor de Deus, vocês falam assim, Rose, faltou um S, tá? Por favor. Não somente... Agora leia aí esse final. Não concordo com esse final. Por que eu não concordo? Porque a sua utilização a gente não sabe de quem é. Não, mas a falta d'água tá aqui, ela continuaria perto. Lê aí de novo. Por isso... A necessidade... Pera, vou ter que escrever tudo mesmo. Tâncias, que vale muito a pena corrigir. Tâncias, sim, exato. Aí veja, quando você diz por isso, nessas circunstâncias, você realmente apresentou circunstâncias? Ou você apresentou fatores? Então você não apresentou circunstância. Entendeu?
Aí a gente tem que... E a falta d'água não são circunstâncias. A falta d'água, no máximo, é uma circunstância. Por isso, nessa circunstância, é essencial conhecer a intensidade da sua utilização. E aí a sua utilização fica muito longe. Entendeu? E aí, ao longo aqui do seu texto, você não falou sobre gestão governamental. Então, o que aconteceu com você? Você teve muitas ideias que quis lançar na introdução. É um pecado, gente. A gente erra a redação por duas razões. Ou a gente sabe demais ou a gente sabe de menos. Porque quando a gente tem muitas informações, a gente quer colocar todas as informações de uma vez só. E eu acho que não é incomum os seus textos você ter facilidade com a introdução, desenvolvimento 1, ok, desenvolvimento 2 fica com o lápis parado. Porque faltou ideia. Porque veio demais no início. Então, o nosso trabalho, Lise, vai ser justamente o de organizarmos essa introdução para você se disciplinar na introdução e assim gerar o restante exato. Se limitar. Planejar a sua estrutura. Mas até aqui, ó, isso aqui você tem que mudar tudo. Tentando trazer de forma menos abrupta a questão da gestão governamental. Mas tem que ver como é que vai ficar isso aí. Pode. Semana que vem nós não teremos. Na outra semana eu vou ver se a gente tem no sábado à tarde para finalizarmos esse primeiro ciclo e iniciaremos o próximo ciclo quando nós estivermos, quando o INSS acontecer, tá bom? Aí já vai ser pela manhã.